A paz e a graça do Senhor Jesus a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os toque pelo poder do Santo Espírito de Deus, pela revelação que muitos hão de ter através desse texto, a qual eu vou compartilhar com os meus irmãos, a qual esse vídeo chegar, em nome de Jesus, que seja uma bênção para a sua vida, uma bênção para a minha vida, eu tenho certeza que é. E hoje o tema, não é, a ideia é falar sobre o que Jesus nos deixou no texto de Mateus 23, a qual a minha epígrafe tem como texto: Jesus condena a hipocrisia, e essa hipocrisia não é de outro a não ser dos fariseus e dos mestres da lei. A hipocrisia daqueles a qual são líderes, que são os cabeças. O texto se refere a esses como aqueles que enganam, aqueles que mentem, aqueles que conduzem o rebanho pelo falso caminho, por um caminho de erros. Então é interessante que o texto ele inicia Jesus não repreendendo, mas Jesus mostrando que até eles sabem o caminho correto, eles sabem da verdade, porém não as praticam. A isso Jesus dá o nome de hipocrisia, de hipócrita. São aqueles que se vestem muito bem, são aqueles que têm trajes de forma elegante, de forma padronizada, de uma forma a chamar a atenção pelo traje. Eles também são muito bem instruídos, não é? Eles têm um diálogo pertinente, eles têm uma oratória bem eloquente. Então, a esses Jesus diz para que nós vigiemos, para que nós abramos os nossos olhos, para que de maneira nenhuma nenhum de nós seja enganado por esses homens. O verso 1 de Mateus 23 diz: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam nas cadeiras de Moisés. Ou seja, eles continuam disseminando, pregando, ensinando a lei. Eles se alicerçaram na lei, eles continuam enraizados na lei. Porém, o verso 3 diz: obedeçam a eles. Por quê? Por conta da lei. Obedeçam a eles. É um conselho de Jesus. Obedeçam a eles. Mas de que modo? Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. É interessante que, quando Jesus fala para muitos que pela boca eles louvam e engrandecem ao Senhor Jesus, porém os seus corações estão a quilômetros de distância do Senhor, esse texto esclarece muito, porque o Senhor está nos ensinando: ouçam eles, porque o que eles falam é verdade. Sigam eles pelo que eles pregam, pela verdade da lei. Porém, existe uma vírgula gigante. Ele diz: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. A hipocrisia está aqui. Um homem que é como Jesus vai falar em certa ocasião, que é como um sepulcro caiado. Ele fala bonito, ele fala coisas pertinentes, ele fala como crente, ele se veste como crente, ele sorri como um crente, ele mantém um comportamento até, de certo modo, genuíno como um crente. Porém, as suas atitudes, o seu coração, os seus pensamentos não são de crentes. Ele é crente na frente da igreja, ele é crente nos discursos que ele promove, que ele prega da sua oratória, mas o seu coração
nunca nasceu de novo, nunca teve um encontro com o maravilhoso Cristo. Você percebe que quando vamos até Jeremias no capítulo 20, a partir do verso 1, nós vemos falar sobre um sacerdote ali chamado Passur. E Passur no hebraico significa liberdade. Porém, no capítulo 20, Jeremias é preso por tudo que Jesus revelou a ele, que o Senhor Deus entregou a ele. Jeremias vai pregar sobre o cativeiro que estaria por vir, o cativeiro babilônico, que o povo ficaria preso por 70 anos, que a cidade seria destruída, que os portões da cidade seriam destruídos. Então, Jeremias anuncia a revelação do céu para aquele povo, e aquele homem, Passur, ele se revolta, porque em Jeremias 14 já é falado sobre ele. Ele fala visões que Deus não deu para ele, ele fala sobre sonhos que Deus não deu para ele, ele ministra revelações que veio diretamente do seu próprio coração, é o desejo da mente e do coração daquele homem. Então, aquele homem que tem por seu nome o significado de liberdade, e aí eu me lembro de Jesus desenrolando o rolo do texto na sinagoga e dizendo que aquele texto, naquele dia, se cumpria. Ele dizia: levar, pregar para os oprimidos, libertar os cativos, pregar a todos aqueles necessitados, e ao final ele diz que hoje aquilo que estava descrito no texto que ele leu se cumpria, o povo se revoltou contra ele. Por quê? Porque não aceitam essa doutrina. Esse é o mundo hipócrita desses líderes perversos. Ele tem ideias de si mesmo, eles se movem em emoções de si mesmo, do seu próprio coração, e rejeitam a Deus. Eles o rejeitam. Foi isso que aconteceu com Jeremias, aquele homem que tem por significado no seu nome liberdade. Ele manda prender Jeremias no capítulo 20. E ali no verso 3, que é quando Jeremias é solto, ele diz a seguinte frase em Jeremias 20, verso 3: na manhã seguinte, quando Passur mandou soltar do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passur, trocou o nome, e sim Magor-Mizabib, que tem por significado terror por todo o lado. Aquele homem que uma vez a pronúncia do seu nome tinha sentido de liberdade, agora traz pavor, traz terror. Aonde quer que ele vai, ele levava isso. É isso que os hipócritas promovem. Porque o falso profeta tem por característica dominar os seus liderados. Ele passa a história de ser o pai espiritual. É uma estratégia do falso profeta. O falso profeta, ele não quer apenas o dinheiro, sugar todo o sangue, tirar toda a lã das suas ovelhas. Ele quer dominá-la, provocar terror. Quantos líderes não aceitam quando seus liderados acordam? E uma vez acordando, eles querem sair daquele aprisco e procurar um verdadeiro evangelho, um verdadeiro homem levantado por Deus. E aquele líder revoltado por aquela rebelião diz logo: eu te amaldiçoo. Tu nunca mais será feliz, tu nunca mais será enraizado em nenhum canto. Teu lugar é aqui, só aqui tu será feliz. É características desses falsos líderes, desses falsos profetas. Perceba que em Judas 11 relata a história, talvez, do grande falso profeta da Bíblia, talvez do maior falso profeta da Bíblia. O livro de Judas, no verso 11, diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim,
buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então você percebe que ele fez uma junção aqui de homens, porém Balaão é o homem do engano. Você vai olhar em Números 24, o que Balaão, o que é citado ali sobre Balaão é sensacional. Em Números 24 é citado a intimidade, e aqui há o engano, porque muitos líderes tratam ainda Balaão como se fosse um homem de Deus. Mas Números 24 diz o seguinte: o sentido por que muitos acham que Balaão é um homem de Deus. Números 24, do 17 ao 19, diz: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Ele está vendo Jesus, o Cristo que ainda viria. Ele diz: vejo, mas não agora. Vejo, mas não de perto. Ele está sendo revelado aquele homem, o Salvador que ainda viria. Uma estrada surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Olha como é de Jesus que ele está falando. Esse homem viu Cristo, talvez antes de quase todos os grandes homens da Bíblia. Porém, o que ele faz no Êxodo? O povo vai atravessando ali e o rei Balac manda chamá-lo. Aí muitos vão dizer, mas Balaão disse, eu só vou se o Senhor me mandar. Mas no final o que ele faz? Ele dá estratégia para aquele homem fazer o povo pecar, se distanciar do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eu não vou amaldiçoar o povo, porque eu não posso. Porque o que Deus amaldiçoa, ninguém pode amaldiçoar. Porém, ele diz, mas manda mulheres, as mulheres moabitas, as mulheres amonitas, e isso vai fazer com que eles pequem. Isso vai ser a grande desgraça daquele povo. E tudo isso ele fez por quê? Por poder, por dinheiro, porque foi isso que foi prometido a ele. Balaque, o rei, diz: te darei teu peso em ouro. Homens que se levantam como líderes, mas com desejo no coração de favores sexuais. Só o que nós vemos hoje, grandes líderes caindo em adultério, em fornicação com as irmãs, em troca de favores sexuais. Como muitos já se sabem, líderes com bolsos forrados de dólares, com mansões e riquezas, porque se levantaram não pelo amor à pregação e à ministração do evangelho, mas pelo retorno financeiro. São Balaãos dos tempos modernos. Percebam que Pedro vai falar em 2 Pedro, no capítulo 2, sobre o mesmo falso profeta, sobre o mesmo Balaão. 2 Pedro, capítulo 2. E no verso 15, a partir do verso 15, ele diz: eles abandonaram o caminho reto. Eles quem? Esses falsos profetas, que se baseiam, que se sustentam na doutrina de Balaão. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ele era um profeta movido pelas suas próprias emoções e cobiças. O ministério pastoral. Hoje temos apóstolos brotando como se fosse água da terra. Todos podem se candidatar ao cargo do apostolado, do profeta, homens que inflam seus peitos, não é? E com o peito como se fosse um de pombo inchado, batem neles e dizem: eu sou apóstolo, eu sou profeta. E não
nunca nasceram de novo. Talvez no fundo dos seus corações, assim como está, se não me falha a memória, em João 3, a conversa entre Jesus e Nicodemos. Eles até podem saber que é necessário nascer da água e do Espírito, porém nunca tiveram essa experiência real. Conhecer a letra, até Satanás conhece. O problema é, você nasceu de novo, esses líderes nasceram de novo, algum deles realmente reconhecerão o Filho do Homem montado em glória e vindo com todos os seus anjos em busca da sua noiva, gloriosa e adornada, pronto para o encontro naquele dia. Abram seus olhos, busquem a Deus, desobstruam seus ouvidos, escutem a voz do Todo-Poderoso, que grita, que ressoa a todo aquele que se arrepende e que se abre ao agir do Santo Espírito de Deus. No santo nome do Senhor Jesus, meu irmão, que essa palavra toque teu coração, ministre ao teu coração e te revele o dia que você está vivendo. Em nome de Jesus, amém.